Vamos lá para análise macro. Bom, PIB dos Estados Unidos desaba, Trump é condenado, produção industrial da China entra para um cenário de contração, desabando também, e tudo isso fez a nossa bolsa, que é cotada lá fora, subir. Simplesmente nós estávamos em feriado quando boa parte dessas coisas aconteceram, mas a nossa bolsa, que é cotada lá fora, subiu. E hoje teremos novos reflexos aqui para o nosso mercado, incluindo um dado de inflação extremamente importante nos Estados Unidos, que eu vou falar agora o porquê de tudo isso e como tudo isso que está acontecendo no mundo tende a refletir para a nossa bolsa aqui hoje e nos próximos dias. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal e, se puder, deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Vamos lá! PIB dos Estados Unidos desaba, ele vem desacelerando mais forte do que o esperado. Anteriormente, nós tínhamos um PIB de 3,6% e o atual agora veio para 1,3%. E isso parece ser ruim, né? Obviamente, o PIB da maior economia do mundo desacelerando desse jeito parece ser muito ruim, mas aumenta as chances que nós estávamos esperando que o Fed iria cortar os juros. Agora nós temos uma nova esperança que sim, o Banco Central americano vai possivelmente conseguir cortar os juros antes do final do ano lá nos Estados Unidos. Isso deu uma pegada de otimismo para todas as bolsas emergentes ontem, enquanto nós estávamos aqui em feriado. Por isso que a nossa bolsa cotada lá fora, que é o EWZ, subiu ontem lá nos Estados Unidos. E, obviamente, pode refletir para a nossa abertura hoje, porque a bolsa aqui mesmo não estava aberta. Então, tudo isso é um cenário de otimismo, né? Além do que, nós tivemos um período de feriado que hoje vai ser acompanhado pela inflação dos Estados Unidos, que vai sair às 9h30 da manhã. Então, nosso mercado já abre e meia hora depois vai ter o principal dado econômico da semana, que é o PCE, que a gente chama PCI, que é um dado de inflação dos Estados Unidos. Esse dado é o que o Banco Central dos Estados Unidos mais olha para ver se ele vai cortar os juros, como é que ele vai fazer as suas decisões de política monetária. Então, esse dado saindo mais forte, ou seja, mais inflação do que o esperado, aí sim vai inverter o cenário no mundo e pode aí precificar bem forte com mais quedas para nossa bolsa. Mas se esse dado vir dentro do que é o esperado, que é manter uma estabilidade, ou vir uma inflação um pouquinho menor do que o esperado, pode ter certeza que a nossa bolsa aqui vai comemorar forte, porque daí vai combinar tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Então, esse é o cenário para hoje e o direcional do dia vai ser decidido às 9h30 da manhã. Vão ter falas de outros membros do Fed ao longo do dia, mas está tendo fala todo dia. O que importa para a gente é o que vai mexer o mercado ali na hora, que é onde a gente consegue aproveitar. E nós tivemos Trump sendo condenado. Trump foi o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. E basicamente isso tudo foi por falsificação de documentos e por encobrir pagamentos a uma atriz de filmes adultos. E basicamente, legalmente, isso não afeta a campanha dele, mas obviamente, mediante a população, isso vai afetar e não tem como negar, né? Então, mas assim, não afeta no mercado hoje essa informação, mas possivelmente aí lá para frente pode ser usado contra ele e aí vai refletir no mercado quando for a época das campanhas lá mais aguerridas, né? Mas é só um fato informativo. E aqui pra gente no Brasil, como eu comentei ontem, as ADRs do Brasil cotadas lá fora dispararam aí 0,50% ali, que é relevante sim, não é nada muito expressivo, mas é relevante. E a ação da Petrobras disparou mais de 1,5% ontem, enquanto nós estávamos em feriado, na sua cotação lá fora. Então, ambos podem abrir positivos aqui hoje. Só que o cenário chinês pode dar uma surpreendida, porque a indústria da China está desacelerando. O PMI industrial, que é o que mede como está a produção industrial na China, veio mais fraco do que o esperado e veio para o cenário de contração. Então, além de estar num período de desaceleração da produção industrial, ele passou para um nível mais baixo do que a média mínima
que é do cenário de encomendar menos, produzir menos do que os meses anteriores. Então, isso que a gente chama quando ele está contraindo. E isso está acontecendo atualmente na China e nós vamos ter sim reflexos aqui para o Brasil por conta dessa parceria comercial. Mas para hoje, na bolsa aqui, não tende a ter um reflexo tão grande assim, porque o mundo vai ficar de olho especificamente aí nesse dado de inflação americano e vai refletir para a gente aqui. E o cenário que aconteceu no feriado vai sim beneficiar a nossa abertura aqui, só que é o dado das 9h30 que eu falei que vai dar o direcional. Tanto é que a própria bolsa da Europa ali está totalmente mista, esperando esse dado também. E para completar o cenário da Ásia, a bolsa do Japão disparou nessa madrugada, mais de 1%, totalmente voltado ao PIB dos Estados Unidos que desacelerou. Isso mesmo. Se o PIB dos Estados Unidos desacelerou, aumentou as chances do Banco Central americano cortar os juros antes, isso vai sobrar mais dinheiro para o mundo inteiro e a Bolsa do Japão vai ser uma das mais beneficiadas pela sua grande ligação Japão e Estados Unidos. E, obviamente, a gente tem um reflexo aqui para o Brasil, só que ele é o menor do que o reflexo Brasil-China, né? Então, a gente só observa, mas não é um indício muito forte que possa ajudar a nossa Bolsa aqui no momento. Mas sim, se os Estados Unidos cortarem os juros antes do que é o esperado, ajuda a nossa bolsa também. Então, pegando tudo que aconteceu aí no mundo nessa madrugada e no feriado, nós temos sim um reflexo aí de uma possível abertura da nossa bolsa aqui em alta e do nosso dólar em queda, pensando no cenário macro. Só que o dado de inflação às 9h30 da manhã pode inverter totalmente tudo isso ou ampliar esse cenário benéfico aí para a nossa bolsa e aí virar possivelmente um dia de alta bem expressiva aqui. Mas é o que a gente vai ter que ver ao longo do dia. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa abrir, só se inscrever no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!